o que é um disco, para a gente conseguir entender o que é a hérnia no disco, ou hérnia de disco, certo? Então é o seguinte, a nossa coluna, ela é formada por uma série de vértebras, os ossinhos da coluna, beleza? Entre cada osso da coluna tem um disco. E esse disco, ele é como se fosse uma borracha. Então, imagina uma bolacha mesmo, uma bolacha recheada. Então, quando você olha para a bolacha de cima, é uma vértebra. Quando você olha para a bolacha de baixo, é outra vértebra. E o recheio seria o disco, certo? A função do disco é ser um amortecedor para a coluna, para absorver impacto, para absorver a ação da gravidade e assim por diante. Então o disco ele é um amortecedor da nossa coluna, tá certo? E bem, quando esse disco se herneia, quando a gente tem uma hérnia no disco, imagina o seguinte, vamos voltar para o nosso exemplo da bolacha recheada. Imagina que a gente foi lá na bolacha, a gente tirou a bolacha de cima. E agora a gente está olhando para o recheio, ou seja, a gente está olhando agora para o disco. Tiramos uma vértebra e a gente está olhando para o disco. Se a gente pegar uma faca e cortar esse disco no meio, cortar o recheio da bolacha no meio e continuar olhando por cima, ele tem várias camadas, como se fosse uma cebola. Imagina que a gente pegou uma cebola e cortou no meio. A cebola tem vários anéis, certo? Várias camadas. O disco se comporta da mesma maneira. Tem várias camadas, vários anéis ali no meio dele. E no centro do disco tem um núcleo, chamado de núcleo pulposo. Bom, não precisa se atentar ao nome, basta você saber que tem um núcleo ali no meio. E aí, por algum motivo de forças anormais, forças que não deveriam estar ali, forças que não deveriam estar acontecendo, esse núcleo agora, ao invés de ficar posicionado no centro do disco, ele começa a ser empurrado em alguma direção. E aí ele começa então a ser deslocado do centro do disco. E aí ele vai ser deslocado até a hora que ele bater na primeira camada, no primeiro anel interno do disco. Quando ele bater ali, ele vai ficar ancorado ali. Só que, se essa força não for interrompida, se o que está empurrando esse disco para fora do centro não parar de empurrar, ele vai exercer pressão, pressão, pressão nessa camada, até que chega uma hora que ele rompe essa camada. E quando ele romper, se essa pressão continuar, se essa força anormal continuar, ele vai ser empurrado, empurrado, empurrado até a hora que ele bater agora na segunda camada. E esse processo vai se repetindo. Se a gente não tirar a força que está empurrando o núcleo, ele vai romper a primeira camada, vai romper a segunda, a terceira e assim por diante, certo? Só que tem um detalhe muito importante para você saber nisso. Nesses anéis internos do disco, a gente não tem nervo. Capitular aqui, então, está rompendo, rompendo, rompendo. E não tem nervo. Portanto, se não tem nervo, não tem comunicação com o nosso sistema nervoso central. O que eu estou querendo te dizer? Que enquanto isso está acontecendo, você não sente dor nenhuma. A gente não sente nada enquanto isso estiver acontecendo. Qual que é o problema, então? Que isso não parou. Então, vamos voltar para o nosso exemplo da bolacha. Tem a bolacha recheada, a bolacha de cima é uma vértebra, a bolacha de baixo é outra vértebra e o recheio seria o disco, certo? Imagina, então, que eu peguei essa bolacha e de um lado eu fui lá e apertei tudo aqui de um lado, certo? Você consegue concordar comigo que se a bolacha não tivesse tantos processos industrializados, ali, tantas químicas, e não fosse algo rígido, inclusive o recheio não fosse rígido, quando a gente aperta, no centro, o núcleo que teria vai ser empurrado na direção oposta. Eu diminuir o espaço que tem aqui, o núcleo agora não vai conseguir mais ficar no centro, ele vai ser deslocado na outra direção. Se eu diminuir para cá, o núcleo agora começa a ser empurrado para lá. Se eu diminuir o espaço aqui, o núcleo vai ser empurrado para cá. Se eu diminuir o espaço atrás, ele vai ser empurrado para frente. Se eu diminuir o espaço na frente, ele vai ser empurrado para trás, certo? Então ele vai sempre na direção oposta
a essa força. Ele vai para onde tem mais espaço. Onde tem menos espaço, ele não vai conseguir ficar. Ele vai ser empurrado para o espaço vazio, vamos chamar assim, para onde tem mais espaço. Certo? Qual que é o problema? Que se a gente não for lá e tirar essa força normal que está diminuindo o espaço de um lado do disco, sempre vai existir uma força empurrando o disco na direção oposta. Rompeu a primeira camada, rompeu a segunda, rompeu a terceira, rompeu a quarta, e assim vai rompendo uma por uma, até o momento em que esse disco vai sofrer com um abaulamento. O que é esse abaulamento? Imagina um pneu de carro. Quando vai estourar e forma aquela bolha no pneu do carro. Pois é, o disco acontece a mesma coisa. O núcleo agora rompeu tantas camadas que ele já começou a se mostrar na parede do disco. Começou a formar uma bolha na parede do disco. Isso é um abaulamento do disco. E se isso continuar? Se a gente não intervir, se a gente não tirar a força normal que não deveria estar lá, isso vai continuar e vai empurrar, 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 até a hora que essa bolha vai aumentando de tamanho. E chega uma hora que agora a gente não vai mais chamar de abaulamento, vai chamar de protrusão do disco. Qual que é a diferença entre a protrusão e o abaulamento? É só o tamanho. Então, quanto maior esta bolha, chega uma hora que não é simplesmente um abaulamento, agora já está uma protrusão. E se isso continuar, se essa força continuar empurrando na direção incorreta, se esse núcleo não conseguir voltar para o centro e continuar empurrando na parede, chega uma hora que vira então uma hérnia de disco. E é possível, inclusive, que esse núcleo saia, ele rompa completamente o disco e vira então uma hérnia de disco extrusa, uma hérnia extrusa no disco. É quando o núcleo saiu completamente para fora do disco.